Vamos agora, o que acontece na pintura, né? Na pintura gótica. A grande influência, né, da Itália, o, na época da arte românica, né? E a Itália, a grande influência no resto da Europa. O, né, o, a civilização romana, no feudalismo, né, ela vai se expandir para os povos bárbaros, que eram os povos que deram origem aos franceses, aos alemães, aos italianos, aos povos europeus, né? Os portugueses, eram tribos bárbaras que, com a colonização romana, se civilizaram, né? Passaram a adotar as construções de pedra, né? Com o cristianismo é essencialmente isso, né? A igreja cristã, criada por Constantino, né? O imperador romano, que dividiu o império e criou a igreja como uma instituição do Estado, né? Com prédios, a com todo o pessoal organizado hierarquicamente, né? E tudo baseado na escrita manuscrita. É, a, e a, o lado ocidental, né? O lado feudal, depois das guerras, ficou muito pobre, praticamente sem vida urbana, enquanto que o lado oriental, né, de Bizâncio, continuou com esplendor, se desenvolveu, né, com uma cultura diferente da cultura greco-romana, né, é, até oposta à cultura greco-romana, na medida em que o ilusionismo foi totalmente abolido, foi condenado, né, proibido em Bizâncio. Mas Bizâncio muito rica, Bizâncio é que influenciava, né, a arte na Europa Ocidental, na Idade Média, na Europa feudal. Né? Então, para a construção dessas catedrais, eles traziam artesãos de lá, o, adotavam certas técnicas, né? E a pintura foi a pintura das igrejas vai ser como a pintura bizantina, né? Como o mosaico bizantino vai ser bidimensional, seguindo certas formas de construir, né? Isso daqui é como que um círculo perfeito, outro círculo perfeito, né? O, e os artistas, né, italianos, porque o, vão ser influenciados os pintores italianos pelos pintores bizantinos, né? E aos poucos vai reaparecer o ilusionismo. Né? Aqui a gente tem o ilusionismo é muito limitado, né? É o limitado assim para as roupas, né? Aqui a caracterização das figuras, né? Mas o espaço, né? A concepção do espaço, a concepção da visão é puramente bidimensional, né? Então aqui o ícone da Madonna, né? De Maria com o menino Jesus é muito maior do que os anjos que a cercam, né? São todos pequenininhos, porque pela importância, pela hierarquia, né? O ouro, né? O ouro como uma forma de esplendor, de maravilhamento que
no mosaico bizantino é muito importante, é aqui utilizado, né? Isso daqui são alguns exemplos, né, é, desse começo do ilusionismo, né? Aqui, por exemplo, aqui já aparece o ilusionismo já é melhor, né? Isso daqui são pinturas que já estão desgastadas, né? Mas já é melhor no sentido, né? Como aqui as figuras estão organizadas, é tudo puramente simbólico, né? O trono da Virgem, que é como que uma, uma arquitetura, é, o, as figuras aqui por baixo, né? Aqui já tem é como mostrar uma cena em que você tem a Terra, né? Aqui o primeiro plano, né? O céu, há um certo ilusionismo do espaço, né? Mas a visão bidimensional está clara, né? Por exemplo, aqui o tamanho do Cristo crucificado, ele é muito maior do que as figuras, né? Do que as outras figuras, outros personagens. Isso é pela importância, né? Ele é muito mais importante, ele é o principal, né? É aqui, né? Outro exemplo, né? A finalidade é a representação e servir a uma narrativa, né? Então, no começo da arte gótica, né? Esse ilusionismo é muito limitado, né? Porque a visão ainda é a visão bidimensional, mas daqui já tem um esforço de mostrar o Cristo sofrendo, né? A anatomia é, é totalmente equivocada, né? Mas isso passa a ideia de que ele está sofrendo, né? Que ele está lá pendurado e tal, né? É, a, e no ilusionismo pictórico aparece uma coisa que não aparece no ilusionismo escultórico. Há uma diferença grande, que é a questão do espaço, né? A questão do espaço, do espaço da paisagem, a questão do espaço urbano, de como mostrar, né? Então, aqui, como é que a gente vê os prédios, os edifícios, as construções, não é? Isso varia com o ponto de vista. Então, aqui é todo um esforço, né, de mostrar isso como se fosse 3D, como se fosse em perspectiva, né? Aqui é um outro exemplo, né? Ainda é aqui que eu estou mesmo vendo aqui, é o Cimabue, né? Outro exemplo do Cimabue, né? Em que a figura aqui, né? Vejam como o trono está mostrado de lado, né? Ela sentada, né? O garotinho aqui, o menino Jesus, sentado no colo, né? Aí os anjos bem menores, não porque eles estão atrás, mas é porque eles são menos importantes, né? Eles não têm a mesma importância. O fundo é plano, chato, né? O, aqui é Dútil, é um outro pintor, né? É, isso é, o, é, já é o gótico, é o começo do gótico, né? O alto gótico vai ser no século XV, lá no século XIV, 1300 e tanto, e século XV, em que
a importância das igrejas como centro educacional, centro social, centro cultural, né? E centro do desenvolvimento urbano, né? Então, as igrejas vão ser transformadas a uma nova mentalidade, né? Essa mentalidade que surge lá com a criação da primeira igreja gótica, lá em Saint-Denis, em Paris, né? Que é a arte, ela deve mostrar o esplendor, a riqueza, né? A beleza, pela glória de Deus, né? Então, há um investimento, né, nesse sentido. Então, aqui a gente tem, né, com Duccio, aqui a gente tem, vamos dizer, ainda é a visão bidimensional. Quero que vocês fique bem claro isso, né? E a gente continua hoje trabalhando também com a visão bidimensional. Você vai, por exemplo, né, preparar uma revista, uma página da internet, né, um cartaz. Você vai utilizar essa a construção do espaço através de horizontais, verticais, e o tamanho dos ícones. Né? Então, numa página, vamos dizer, vão entrar várias fotos, vão entrar várias figuras, vai entrar texto. Né? Onde é que você coloca essas figuras, essas imagens? Né? Se está no centro da página, é grande, aquilo tem importância. E tem uma lá do ladinho, uma pequenininha, né? Aquilo tem menos importância. Tem toda uma hierarquia dada pela posição. O que está acima, o que está abaixo, o que está no centro, né? O que está mais distante do centro. Né? É toda uma hierarquia. E a finalidade, né? A finalidade é religiosa, para a construção do altar, da igreja, né? Isso daqui é um altar. A finalidade é essa de ajudar a narrativa, as pessoas aprenderem a Bíblia, né? Que não leem a Bíblia, não sabem ler, né? Mas através dos sermões, através do catecismo, utilizando as imagens, as pessoas passam a conhecer a história sagrada. Né? Isso é a grande finalidade. Então, isso daqui a gente tem na igreja, para um altar em que se tem toda uma história ligada à vida da Virgem, né? A Virgem Maria com o menino Jesus, aqui no centro é para a glória dela, né? Aqui os santos, os padres, os anjos, né? E aqui temos cenas, pequenas cenas da história da Virgem. E aqui nessas cenas da história da Virgem aparece, né? Vamos ver se eu consigo aumentar, o ilusionismo. O ilusionismo de 3D, o ilusionismo do espaço 3D. Né? Então, aqui é a anunciação da Virgem, o anjo chegando no quarto dela para avisar, ela está dentro do quarto. A gente entende, a gente vê, percebe, né? Só que isso daí não tem a ver com a realidade. Né? Isso é uma representação que cria o ilusionismo do espaço 3D, né? Do espaço interior. Reparem como aqui todos seguem o mesmo esquema. Né? Temos aqui a porta e tem lá o interior, utilizando vertical, aí vai aparecer a diagonal. Né? Então, já, digamos, você tem um espaço 3D, porque para a pintura não é só a questão do ícone, é a questão também do espaço onde está o ícone. Né? Então, esse espaço, o ilusionismo, né, vai no sentido de, através da pintura, o ilusionismo pictórico, o ilusionismo do espaço 3D. Né? A gente vê os ícones, as figuras
dentro de um espaço 3D, se movimentando, interagindo, etc. e tal, né? Então, aqui a gente tem já o começo do ilusionismo, né? Do ilusionismo pictórico, que vai se desenvolver no gótico, no período gótico, com a arte gótica, e que, por uma série de fatores surgidos nessa época, vai chegar com o Renascimento, né, a um ilusionismo que tem realmente uma relação com a realidade que se pode observar, né? Essa grande revolução do Renascimento se deve ao desenvolvimento do vidro, né? Eu destaquei muito da vez passada a importância dos vitrais, a criação dos vitrais, né? A construção gótica, né? A catedral gótica, criando essas paredes muito altas e muito estreitas, né? Que davam possibilidade a janelas muito altas, paredes muito finas, que exigiram a criação de arcobotantes para sustentar a estrutura, né? Mas isso possibilitou a criação dos vitrais, que era uma espécie de mosaico de vidro feito nessas janelas, vidro colorido, né? E que traz uma iluminação, uma sensação de luz, de cor maravilhosa, né? Nós vimos na vez passada a Sainte-Chapelle, né? Está aí no videozinho, a gravação da aula, né? Aqui, né, repare, é uma outra cena urbana, né? No espaço urbano da cidade, né? Em que se vê um prédio atrás, né? Então, e aqui temos várias cenas, né? Embaixo, isso daqui é contando a história de Maria, né? Então, temos várias cenas relativas, e aqui a gente já, você vê, né, tem todo a gente vê não apenas o ícone, né? O ícone, assim, num espaço totalmente artificial, como aqui, né? Vamos lá, voltar aqui atrás, né? Como aqui, né? Nessa primeira figura, mas você vai ter já aqui Pera lá, opa, pulei. Aqui a gente tem, né? Nessas cenas, você tem um espaço, né, onde os ícones estão ali interagindo, né? Um espaço urbano, um espaço que tem uma certa aparência 3D, né? Mas isso é uma representação, ou seja, o ilusionismo, a visão bidimensional, ela chega à representação do espaço 3D, né? Aqui um outro exemplo que é o Duccio, né? Que eu estou no Duccio, do Duccio, que é uma cena da crucificação, né? É um espaço, a cruz, né? Falta algo aqui para esse espaço, né? Falta os ícones, né? Que estão embaixo, que estão em cima, que estão voando, né? Mas o fundo é plano, né? Então é uma representação que já tem muito da visão 3D, né? Não é mais 3D, mas que ainda é bidimensional, né? Quer dizer, as figuras, né, os ícones, eles são mostrados, né, vistos de posições diferentes, conforme a posição diferente, varia, né?
A figura, né? Ela segue aqui, por exemplo, né? É todo um esquema geométrico, é toda uma fórmula de como fazer as figuras, né? Que ainda isso, a origem ainda é a escultura, a pintura romana, greco-romana, né? O... Então aqui a gente tem um ilusionismo, mas é um ilusionismo ainda dentro da visão 2D, aquilo que é possível, né? Assim como o ilusionismo da pintura greco-romana, né? Da pintura parietal, em Pompeia, Herculano, né? O que a gente conhece da pintura grega e romana. A gente fala grego-romana porque muitos os artistas, os artesãos, eles eram da Grécia mesmo, né? Outros, vamos dizer, a origem é lá e além, vamos dizer, dos artistas gregos continuarem atuando, né? E a arte é uma questão de produção, não é essa ideia romântica do artista que pinta sozinho, fica sozinho, né? Tá, pá, 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 isso não existe na realidade, né? Mesmo o pintor moderno, que tem os materiais já todos prontos, não, na verdade, ele não trabalha sozinho. Ele pode até pintar sozinho lá no seu ateliê, isso hoje em dia é possível, né? Mas isso na época não existe. A começar, por exemplo, né, os materiais para a tinta é fabricada pelos próprios artesãos ou artistas, né? É no ateliê que se prepara a tinta. A tinta é um pó muito fino, né? O pigmento que se obtém principalmente de minerais, né? Aquilo é triturado, alguns são vamos dizer, de vegetais ou de elementos animal, mas principalmente é mineral, né? Então, a tinta, o material, aquilo tudo é feito lá, vamos dizer, nas oficinas, e é a oficina, né, que faz a coisa funcionar. Bem, aqui nós vamos, o grande, né, iniciador realmente do ilusionismo pictórico no gótico, que é o Giotto. Giotto é um nome assim na, na história da arte, na história da pintura, de uma enorme importância. E Giotto é o arquiteto e pintor. Ele é arquiteto e pintor, a oficina dele, e ele criou algumas igrejas, algumas capelas, depois da passagem de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis foi uma figura muito importante na história, né? Da história da Europa medieval, né? É uma história de é, um, é, é o filho de um comerciante muito rico, né? Mas que não é nobre. A época da arte românica, né? Vai ser também a época das cruzadas. Com a arte românica, a gente tem uma expansão econômica, né? O desenvolvimento urbano, e desenvolvimento urbano, significa também expansão econômica, comércio que é um comércio com lugares distantes, né? Troca com lugares distantes, produtos, porque em grande parte as pessoas vivem daquilo que produz na sua fazendinha, lá no seu quintal, né? Criação de animais, criação de plantas, e a,
a divisão social, você tem os proprietários de terra, que é a nobreza, a aristocracia, né? Você tem os servos, que são os camponeses, e tem os artesãos e os comerciantes, que são livres, e alguns com desenvolvimento urbano, desenvolvimento do comércio, alguns comerciantes enriquecem, né? Mas essa divisão entre nobres, aristocratas, camponeses, né, artesãos, comerciantes livres, isso é muito. Essa divisão é muito. Como dizer? É uma divisão que não se transpõe, né? Os casamentos, né, são feitos dentro dessas classes sociais, né? Então, o casamento de um jovem, de um comerciante rico, não é possível com uma jovem aristocrata, né? Uma jovem de uma família rica, né? Para não falar o camponês casar com o nobre é inviável, né? Então, é o tempo também que vai se criar as universidades, né? As universidades vão admitir, além, vamos dizer, da nobreza, também os comerciantes ricos. Mas essas divisões sociais são muito fortes, né? E a história de São Francisco de Assis, né? Um rapaz bonito, um rapaz inteligente, um rapaz de família rica, em que e era um cara de muita vitalidade, muita alegria, lá com seus amigos. E o pai o preparou para ele ir para uma cruzada, porque a cruzada era era uma forma também de ascensão social, de conquistar glória, né? Numa cruzada, o cara podia ser cavaleiro, aí, como cavaleiro, podia, inclusive, ascender, né, a elite aristocrática. E o São Francisco desiste dessa. No caminho, ele volta atrás, ele não quer ir, ele não vai. E ele é muito sensível, né, a duas coisas: a grande pobreza, a miséria e o abandono das igrejas, né, das capelas no interior, nas igrejinhas e tal. E o conflito com o pai dele é um conflito muito sério, que o pai é o deserda, o expulsa. Inclusive, tem um caso na história dele que o pai, em praça pública, tira toda a roupa, deixa ele nu, largado. Então ele fica um miserável, abandonado, renegado, e ele se apega, então, vamos dizer, à religião, a criar igrejas, e vai criar toda uma nova ordem, ele vai revolucionar a igreja. E depois da morte de São Francisco, né, é uma história muito bonita, vai surgir todo um movimento de recriação de igrejas. A invenção do presépio, né? Esse presépio que a gente comemora no Natal, faz um presépio no Natal e tal, papai, esse que inventou foi o São Francisco para sensibilizar, né, as pessoas, o povo, para a criança, para o nascimento da criança, do Deus menino, né? O culto da criança que é inocente, né? Do menino Jesus. Bem, esse movimento de igrejas, né? Então, algumas igrejas aqui são
em honra de São Francisco, seguindo, né, São Francisco tem Santa Clara, né, que era o movimento, digamos, é como na década de 70, né, de 1970, teve o movimento hippie. Né? O movimento hippie foi um movimento de jovens que abandonaram um tipo de cultura para criar outro tipo de cultura. Né? Buscar na natureza, buscar na simplicidade, buscar o, em outras atitudes, né? Uma forma mais livre. E, no fundo, vamos dizer, todo mundo está buscando ser feliz. Né? Bem, então, depois de São Francisco, vem todo esse movimento de recriação de igrejas. E aqui a gente tem o Giotto, né? Isso daqui é uma capela, reparem, né? Uma capela é uma pequena igreja, né? As capelas eram criadas, digamos, para... É uma igreja particular, lá junto a um castelo, né? Junto ao palácio, para oração, para algumas missas particulares, não é o grande templo, né? Isso daí também já é uma expressão já da riqueza urbana, né? E como desde a arte românica, né, e também da arte bizantina, as paredes são utilizadas para contar a história sagrada, para o povo analfabeto, a grande maioria, poder conhecer as histórias, a Bíblia com todos os seus significados. Né? Então, veja aqui, né? É uma abóboda, a construção aqui isso é Itália, né? A herança greco-romana, não é são arco redondo, né? A abóboda não é abóboda de cruzaria, é abóboda de berço, né? Baseada no arco redondo. E as paredes e o teto, elas estão todas pintadas, é a pintura a fresco, né? Pintura a fresco, elas estão todas pintadas para representar a história. E o uso da cor é um uso simbólico, né? Então, porque o uso simbólico significa a cor representa algo, né? Como, por exemplo, o azul representa o céu, um azul claro, um azul não muito escuro, né? Porque o azul pode ser aquele azul marinho, pesado, né? Ou pode ser um azulzinho claro. Então, aqui é um azul claro, isso daqui representa o céu, e as paredes elas são todas divididas em retângulos, né? E em cada retângulo você tem uma cena da história de Jesus, de Maria, da história sagrada. Né? Então, aqui a gente tem uma cena, uma dessas cenas, né, em que a gente tem a representação do espaço tridimensional. Né? Representação ainda dentro, né, dessa visão bidimensional. Né? Para representar o espaço tridimensional, né, vai aparecer a diagonal, né? Vai aparecer a diagonal, que já é tudo, vamos dizer, já é um conhecimento de perspectiva, mas é um conhecimento, digamos, intuitivo, que depende do artista, né? Isso daqui é realmente, vamos dizer, a genialidade do Giotto de criar esse tipo de espaço, né, em que está muito bem representado o ambiente interno. Se você comparar com a realidade, né, com que realmente, isso daí está todo, vamos dizer, cheio de falhas. Né? Por exemplo, né, aqui essa porta de entrada, aqui tem uma mulher fora, que é bem menor do que esta, aí a visão bidimensional,
né? Essa aqui é o ícone principal, né? É Maria recebendo a anunciação. Aqui fora é uma serva. Então ela é menor, né? É como lá na pintura egípcia. O farol é grandão, lá a rainha, o escriba é menor, pequeno, né? Aqui a gente tem a mesma coisa. Essa porta, né? A gente vê ela está aqui diante de uma porta. É uma porta muito pequena, não daria para, não seria assim para ela passar mesmo, né? O, a, é, a, as proporções, né? Como é que isso? Mas passa bem a ideia, né? Representa muito bem a ideia de que Maria está no quarto, né? Tem a cama, o leito com uma cortina, né? Tem aqui uma prateleira, tem aqui uma janelinha por onde entra o anjo e tal, né? E esse quarto, não é? Com essa varandinha de entrada, está solta assim, no espaço, não falta uma casa, né? É um espaço azul, temos o céu. Né? Aqui uma outra cena, né? Em que é um monte, é uma montanha, né? É uma montanha em que aqui tem um sacrifício, né? Tem se eu não me engano, aqui uma coisa, eu acho que é o sacrifício de Isaac, né? Ele estava preparando, eu acho que é Jacó que vai. Deus aparece, manda um anjo enviar para ele não fazer o sacrifício. De qualquer maneira, vamos dizer, isso daqui está contando, narrando uma história em que pelo ícone, pelo visual, essa narrativa está clara. Você tem aqui montanhas de pedra, né? Aqui tem até uma árvorezinha saindo lá da montanha, aqui também tem uma outra árvorezinha saindo, né? O homem está ajoelhado aqui vendo o fogo, né? Isso daqui está aqui saindo o fogo, aqui tem um outro. Aqui é um santo, porque tem a auréola, aqui tem outro santo, porque é a auréola também, né? Isso aqui aparece, está falando, daqui está olhando, lá no cima aparece uma mãozinha, né? Uma mão divina, né? Aqui tem os animais, né? Aqui o azul é o céu, né? É a proporção das montanhas, né? É uma representação, mas é uma representação que não é mais estritamente bidimensional, é 3D, né? É uma representação já tridimensional, mas que dá uma ideia, passa uma boa ideia, representa bem, né? Uma cena num espaço 3D, no espaço onde nós nos movemos, né? Mas isso não tem nada a ver, vamos dizer, com a realidade, é a representação. Né? Aqui uma outra cena histórica, né? Isso daqui é a entrada da cidade, né? Isso representa as cidades, geralmente eram muradas, tinham muros, né, de pedra de defesa com torres de observação, nessas ameias onde ficavam em caso de ataque, os arqueiros se posicionavam aqui, né? E tem uma entrada principal. Então, isso daqui tudo está representado de tal forma, vamos dizer, que a gente entende, está claro, né? Mostra, dá bem essa ideia, né? E é extraordinário, assim, como ele consegue, né? As personagens, né? As figuras, passar todo um acontecimento, né? Toda, vamos dizer, toda a emoção que está envolvida nesse acontecimento, né? A emoção aqui de encontro desse santo com essa santa, os outros que não são santos, que estão acompanhando, né? Tá aqui não tem auréola, aqui o camponês, e, né, reparem, as figuras, elas todas seguem um esquema, o mesmo esquema. Os perfis são todos praticamente do mesmo tipo, né? Aqui mais uma outra cena, que é a apresentação de Maria no templo, né? A mesma coisa, aqui a gente tem a escada, né? A escada é vista de lado, né? Então tem já tem
toda uma noção de perspectiva, mas é uma perspectiva intuitiva, né? Não tem uma teoria, não tem uma lei geral, e, sobretudo, é apenas representação do espaço tridimensional, uma representação que a gente entende visualmente, não é? Mas que não corresponde realmente à nossa experiência visual diante do mundo tridimensional, que é o que vai acontecer com a Renascença. Na Renascença vai surgir o ilusionismo pictórico, que é a representação do espaço tridimensional é mais do que uma representação, é como uma imagem refletida do mundo real, né? Porque essa imagem que vai surgir na Renascença vai ser a imagem pictórica, né? Vai ser uma imagem que vai ser criada utilizando conhecimentos adquiridos a partir da utilização do espelho plano e das lentes, e também do espelho côncavo e convexo, né? Um período gótico, né, a Catedral Gótica, ela trouxe a indústria do vidro. Essa indústria do vidro ela se desenvolveu principalmente em Veneza, né? E essa indústria do vidro vai dar origem ao espelho moderno, né? Espelho moderno, que é esse espelho de vidro, uma camadinha fina de metal, eu acho que é prata, que permite a gente ver, através do espelho, né, o mundo 3D refletido nesse espelho. Não é uma reflexão exata, né? O espelho modifica a imagem, né? Então, a gente se olha no espelho, a gente vê o que a gente não pode ver no espelho, que é o nosso próprio rosto, a nossa própria imagem, né? Mas invertido, né? O que é direito, o que é lado direito, no espelho aparece como lado esquerdo, né? Então, a sua mão direita, lá no esquerdo, você vê a sua mão esquerda, né? Mas o espelho, né? Quer dizer, é uma imagem, aquilo não é uma coisa real. A imagem não está ali no espelho, mas ela dá informação realmente do real, ela tem a ver com o real. Tanto é que, né, nós utilizamos o espelho para dirigir, né? O espelho retrovisor mostra uma imagem que está lá atrás, a gente vê na frente algo que está atrás, né? Mas aquilo tem a ver com a realidade, então a gente pode, né, tomar aquela imagem reflexiva que a gente vê na frente da gente, que reflete algo que está passando atrás, a gente pode se orientar, né? E, além do espelho plano, né, essa indústria do vidro deu origem ao espelho convexo e ao espelho côncavo. O espelho convexo é uma bola, né? Daí vem a bola de cristal, né? É uma bola espelhada, você olhando uma bola espelhada, né? Eu tenho algumas que eram umas bolas grandes aqui de árvore de Natal, já estão até gastas, né? Mas você olha assim a bola de cristal, você vê toda uma cena, um pouco as linhas retas, fica meio curva, mas você vê toda uma cena em que você está sempre no centro, mas você vê dentro do espaço. Então, você observa, e aquela imagem que você vê refletida lá na bola, né, no espelho convexo, realmente é uma imagem que tem a ver com o mundo real, com você, com o ambiente onde está, né? E tem também o espelho côncavo. O espelho côncavo possibilita, né, a projeção de imagem. Uma luz muito forte, a luz solar, né, é possível você projetar no plano uma imagem, né? E além disso, né, além dos espelhos, do espelho plano, o espelho convexo, o espelho côncavo, a indústria do vidro vai dar origem às lentes, né? As lentes côncavas e convexas, as lentes que permitem aumentar a nossa visão, né? O tamanho das coisas, né? Então, surgem esses instrumentos ópticos que vão
possibilitar ver o mundo, observar o mundo de uma outra forma, através desses instrumentos, através dos espelhos, da projeção que é feita através do espelho, através das lentes, né? E combinar lentes, espelhos, para a criação de aparelhos ópticos, né? Então, vai surgir o telescópio, né? Um instrumento para ver as estrelas, a Lua, né? O céu, observar o céu de uma outra forma, né? A lente de aumento vai permitir observar, né, as coisas pequenas, vai dar origem ao microscópio, né? O microscópio que vai revelar toda uma natureza que a gente não vê a olho nu, né? Ninguém vê as partículas pequenininhas, os bichinhos, né? Os micro-organismos, não é? Ou seja, há uma. No alto gótico, né? No final do gótico, que é o começo da Renascença, nós vamos ter esses instrumentos ópticos que vão despertar, né, o interesse na observação nas pessoas, principalmente nos artistas, para os pintores. Isso vai levar a realmente, vamos dizer, a revolução, que aí vai surgir a visão 3D, né? Uma visão que vai ser baseada não apenas, né, a criação da imagem não vai ser baseada apenas, né, em saber criar ícones, né, arrumar os ícones, mas vai ser baseada na observação, e vai se descobrir, né, leis da visão. Vai surgir toda uma teoria, como é que a gente vê as imagens do mundo, como é que eu vejo o mundo, né? Então, vai surgir a teoria, né, da luz refletida. Nós vemos os objetos, porque a luz que incide sobre os objetos, né, é refletida, e essa luz atinge os nossos olhos, né? Então, tem uma fonte de luz, a luz bate no objeto, reflete num plano, aparece ali a imagem, né? Assim como aparece a sombra, dependendo da superfície, dependendo da projeção, pode fazer a imagem. Aparece a imagem. E isso vai ser um arquiteto e escultor, Brunelleschi, né? Ele vai utilizar instrumentos ópticos e a observação com instrumentos ópticos, né, com espelho, projeção, etc., para entender as construções romanas. Por que, né, essas alterações da forma, na aparência, né? Na aparência, por exemplo, né? Aparência, isso daqui é um edifício, né? Aqui a gente está vendo esse edifício de um determinado ponto de vista. Não vamos levar em consideração aqui as dimensões, né? Que as dimensões aqui é para a gente ter a ideia. É claro, vamos dizer, isso daqui não está correspondendo às dimensões reais de um edifício, né? Ou é só para a gente ter a ideia de que a Maria está subindo aqui, subiu a escada, está chegando aqui, o sacerdote recebeu, tem um povo aqui, tentando. Isso daqui é o templo, não é? Claro, isso daqui, mas está representado em perspectiva, está representado como ele é visto de um determinado ponto de vista, né? Se fosse visto de outro ângulo, de outro ponto de vista, se veria de forma diferente, né? Só que aqui não tem as proporções, e, vamos dizer, isso que a aparência muda, isso já se conhecia, os gregos já sabiam, e os romanos, eles utilizavam, né? Tem algumas pinturas de Pompeia em que esse tipo de coisa já está, esse tipo de representação, né,
que é o 3D, visto de um determinado ponto de vista, isso daí já está bem presente, né? Já faz parte do ilusionismo. Porém, e para a construção, né, para a arquitetura, isso é fundamental também. Como é que vai ser a aparência? O prédio é muito alto, né? Por exemplo, as colunas. Né? A coluna, a gente olha um prédio, de onde você vê, a coluna, quando o prédio é alto, né, a coluna é muito alta, você vê a coluna como se ela fosse realmente um cilindro, né, um cilindro perfeito. Mas, na verdade, a coluna ela é um pouco mais grossa em cima, ela é um pouco cônica, porque pela distância, pela perspectiva que está lá em cima, aquilo vai ficar mais fino. Então, se a coluna fosse realmente puramente cilíndrica, se você olhando de baixo, vai parecer que ela não é mais cilíndrica, ela vai afinando para cima. Para não corrigir essa mudança, essa aparência de forma, né, que se tem devido à distância, então eles faziam com o topo da coluna um pouco mais grossa. Como também os arquitetos antigos, né? Isso não só na cultura romana, também na cultura budista, né? Os arquitetos, mas isso era uma coisa, digamos, prática, uma coisa intuitiva, não tinha conceito geral. E o Brunelleschi, estudando as construções romanas, né? Ele tinha um problema de arquitetura, ele queria criar uma cúpula fantástica, que é a cúpula da Catedral de Florença, que ele conseguiu construir, né? Que foi uma das grandes obras do Alto Gótico, o começo do Renascimento. Né? Então, ele, para entender como é que os construtores antigos faziam, ele vai fazer todos os estudos de observação, inclusive com alguns instrumentos óticos, né? Tem a famosa tavoleta de Brunelleschi, né? A tavoleta, que eu acho que significa a tabuinha, negócio assim. Ele usa espelho, projeção e tal, né? Mas então ele cria, né, um método teórico de como você representar de acordo com as leis da ótica, da projeção dos raios luminosos que incidem sobre o objeto e atingem os nossos olhos, atingem uma superfície, né? Ele vai criar as leis da perspectiva linear, ou também chamada perspectiva científica, né? Então, aí vai começar realmente o desenho 3D, a partir do Brunelleschi, com essa teoria, que é a teoria da perspectiva linear, ou perspectiva central, ou perspectiva científica, né? Porque aqui a gente já tem perspectiva, mas não é a perspectiva linear, não é a perspectiva científica. Como também os chineses, né, no Império Chinês, já utilizavam a perspectiva. Nós vamos ver ainda hoje aqui. Né? Mas não é essa perspectiva linear, a perspectiva científica. É uma perspectiva criada a partir de conhecimentos práticos, intuitivos, de como representar, de ângulos diferentes, uma determinada construção, dando a ideia, né? A espacialidade tridimensional. Né? Então, vamos continuar aqui com Giotto, né? Aqui, né, o caminho para o Egito, a fuga para o Egito, né? É todo já no espaço 3D, mas não é um espaço 3D que corresponda ao nosso espaço 3D, à realidade. Né? É um espaço 3D ilusionista, né? O que é uma representação. É uma representação do espaço 3D, uma representação muito boa. Né? Uma representação em que a gente vê aqui, né,
a Virgem caminhando sobre um burrico, né? A relação da Virgem com o burrico não é muito boa, não é? Ela não está muito bem sentada, ela cairia se ela tivesse assim, né? O tamanho, reparem, a Virgem ela é muito maior do que os outros, não é? Não é pela distância, é pela importância. A Virgem aqui é o ícone principal. Então, isso daqui na verdade, ainda é um espaço 2D com a concepção da visão 2D, dessa visão bidimensional, né? de, é, a, de saber fazer, né? Ter a técnica de fazer as figuras, né? A figura da montanha. Repare como, né? Sempre que aparece a montanha, é o mesmo tipo de forma, né? Que é utilizada, né? Muito é uma montanha aqui também, né? A montanha também é a aparência, né? Eu acho que então já está claro, né? Dentro da visão bidimensional, né? Já surge a representação do espaço 3D. O espaço, tanto o espaço interior, o espaço urbano, né? Isso daqui é como um espaço exterior urbano, aqui é um espaço exterior urbano, aqui é uma paisagem, né? Aqui é um espaço do interior urbano, uma casa, né? Mas é uma representação em que nós temos a sensação, a noção de tridimensionalidade, do espaço tridimensional. Né? Bem, então, isso, digamos, é o ápice da visão 2D. Ou seja, a visão 2D, o desenvolvimento da visão 2D, ela chega à representação, a boa representação visual do espaço 3D. Então, isso acontece não apenas no gótico, isso já acontecia na arte greco-romana, e aqui nós vamos ver como isso também aparece na pintura da China imperial, vai aparecer também na pintura japonesa, né? Então, vamos ver aqui uma gravura. Eu acho que não é uma gravura, não, é mais uma pintura, né? Uma pintura sobre seda, em que a gente tem aqui, né? Aqui já é pintura chinesa, né? Da época do Império Chinês. Né? O Império Chinês durou até o século XX. Ele só acabou com as revoluções, né? No começo do século XX, depois do domínio britânico, né? Inglês, sobre os chineses. O Império Britânico conseguiu conquistar o Império Chinês, né? E aí, no começo do século XX, os chineses conseguem se libertar com revoluções, aí vem a grande mudança, né? Eles saem lá do período imperial e vão entrar na Idade Moderna, né? Que a coisa vai, vamos dizer, se definir com a vitória de Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung, que vai criar, né, criou o Partido Comunista, inspirado lá no Partido Comunista Soviético, e, ao mesmo tempo, né, surge uma outra pequena parte da China, né, uma divisão, que é
que é, que é apenas uma ilha, né? Mas que é um. Mas vai surgir a China moderna, né? A China moderna, no século XX, né? Até o começo do século XX, a gente tem a China imperial com a sua cultura, né? Uma cultura altamente desenvolvida, em que a pintura é feita sobre seda, e a pintura ela é o pintor e o poeta eles são geralmente o mesmo, né? Porque a pintura não é como a pintura no Ocidente, né? Uma pintura para parede. É uma pintura para o rolo de seda. E essa pintura, então, esse rolo de seda, ele é desenrolado, né, em certas ocasiões, em que vai ser a contemplação. E essa relação, né, da imagem com a palavra, ou seja, do visual lógico com o audiológico, né? Isso é essencial na arte bidimensional. Né? E o mais importante é o audiológico, é a palavra, é a história, ou as ideias que estão se transmitindo. Né? Então, os, os poetas e os pintores chineses, eles quase que se confundem, né? E reparem como aqui a gente tem uma paisagem, né? E aqui tem todo um texto em cima, faz parte aqui que tem a ver com isso, que esclarece algumas coisas, né? O texto em chinês, né? Segue, não é horizontal, ele segue a diagonal, a vertical, né? Você não sei se é de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, né? Isso daí são as regras diferentes. E é uma paisagem que passa, que representa muito bem o espaço tridimensional da paisagem. Né? Representa aqui a montanha, né? O relevo da paisagem. Aqui você tem as plantas, tem algumas figuras, né? Vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Então, que representa muito bem as montanhas escarpadas, né? A árvore, né? A figura, né? E reparem, né? Como é que essas paisagens geralmente elas são muito verticais, né? São na verticalidade. Por quê? Porque através da verticalidade, desse formato, né? Isso é uma coisa importante quem vai trabalhar com imagem bidimensional. Um é o retângulo, o uso do retângulo. Né? Reparem como todas essas imagens que nós estamos vendo aqui, já vimos anteriormente de pintura, que estamos vendo aqui, todas elas têm um suporte, né? Elas têm uma base, o plano é retangular. Né? Poderia ser triangular. Né? A forma aqui, digamos, a forma lá do plano onde está a imagem pode ser um triângulo. Poderia ser um octógono, né? Um pentágono. Mas não é sempre um retângulo, às vezes é um círculo, ou ainda algumas vezes é uma elipse. Por quê? Isso tem a ver com a imagem, né? Para a imagem, o espectador ter uma noção, vamos dizer, realmente visual, uma experiência visual com a imagem, é preciso que
a imagem onde ela está, o suporte, tem uma relação com o nosso campo visual. O que é o campo visual? É aquilo que os olhos conseguem ver. Né? Você para e presta atenção. O que é que você pode ver? Você só pode ver o que está no seu campo visual. O que está atrás de você, você não consegue ver. Está do lado, a partir de uma certa distância, também não dá para ver. Né? E esse campo visual, então, ele é limitado. E ele é limitado acima, né? Se você está parado e não pode mexer, só pode mexer os olhos, então você só vai ver o que está até onde o seu olho chega lá para cima. A partir daí você não consegue ver mais. Para baixo, né, que chega no máximo até os pés. Né? É limitado à direita e é limitado à esquerda. Né? O retângulo, ele oferece essas limitações. Ele corresponde a essas limitações do campo visual. Né? O círculo e o disco, né, não tem, vamos dizer, esses limites bem claro definidos, mas permite o campo visual, é como se você pode mexer o olho de um lado para o outro, né, esticar um pouquinho mais para a direita, e então corresponde também ao campo visual, mas o que melhor corresponde é mesmo o retângulo. Né? Tanto é que as imagens no plano são retângulos. Né? Repara como o retângulo é importante na nossa vida, né? na vida urbana, em que a imagem tem uma importância enorme. Para a imagem, então, né? A folha do papel é retangular, né? A parede é retangular, a tela da televisão, a tela do monitor, a tela do cinema, tudo é um retângulo, que é por causa dessa relação com o campo visual, os limites do campo visual. Né? E no campo visual, né, para os pintores, isso é super importante. Né? O pintor vai representar, digamos, um mundo, né, visível, aquilo que se vê. Né? Então, ele vai representar o campo visual. E no nosso campo visual, nós sempre temos aquilo que é mais próximo, fica embaixo, aquilo que é mais distante fica no alto, fica para cima. Né? Parece que é. Então, daí, como eles dão muita importância à paisagem, né? O significado espiritual da paisagem, né? Porque a função da imagem na Antiguidade e da Idade Média é essa, é de transmitir ideias, é ajudar, né, a fixar as ideias que se comunicam e que se expressam através de palavras faladas, a comunicação oral, né, o discurso oral, ou palavras escritas, a comunicação escrita. Né? A poesia é isso, é uma comunicação oral ou escrita. Então, para essas ideias, né, o pintor vai se utilizar aqui da paisagem, mas é uma paisagem, é uma representação da paisagem. Né? Isso não quer dizer que seja a realidade. É uma representação que é para o entendimento. Né? Então, a gente tem lá o alto, né? E como a paisagem aqui é muito importante, né? Essa verticalidade é para possibilitar essa visão do próximo, que está embaixo, e do muito distante, que está lá em cima. Né? E o próximo, então, essas proporções, né? Por exemplo, aqui o que está embaixo é o que está próximo. Então, você tem a árvore grande, né? As folhas bem grandes, aqui essas folhas e tal. Aqui você tem umas figuras pequenininhas. Né? Aí você sobe isso daqui, fica não é claro, não é o que é, o que tem por aqui, né? Mas aí você tem lá o rochedo, né? Lá você tem a montanha lá no alto, né? Então a planta aqui, que a árvore é grande, aqui já é pequena. Né? Então passa a ideia, transmite a ideia, né, de
os indivíduos numa paisagem, vendo uma paisagem distante, muito longe, longínqua, né? É uma boa representação, uma excelente representação. Aqui não dá para diminuir mais. São temos uma paisagem. Aqui é na horizontal, porque quer representar, né? Está representando uma cena de um porto, né? Uma casa e tal. Né? Então, é uma visão em que a gente vai. É como se nós estivéssemos contemplando, vendo, né, uma paisagem que o nosso interesse está não naquilo que está muito distante, mas naquilo que está mais ou menos à mesma distância. Mas umas coisas mais próximas e umas coisas mais distantes. Né? E a forma, né, a aparência das coisas depende do ponto de vista. Né? Então, os barcos, né? Os barcos, eles estão vistos de ponto de vista diferente, então ele tem aspectos diferentes. É claro que isso daí teve o artista para fazer isso daí, né? Ele observou, ele treinou como fazer, né? Ele prestou atenção, né? Como é que é o navio, o barco, né? Visto de uma determinada posição. Aliás, não é tanto o poeta quanto o pintor, né? Eles iam se inspirar, né? Buscar as palavras, as imagens, nessa observação da paisagem, na contemplação. Não é exatamente observação. Né? Quando a gente fala observação, é uma coisa mais técnica, científica, de ver como é que é. Contemplar é aquilo de você contempla e você fixa aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe desperta a atenção. Né? Então, a contemplação pode levar, vamos dizer, a prestar atenção em muitas coisas, né? O que vai exigir uma certa observação, né? O artista faz estudos, mas o que é importante é que isso daqui é uma representação. Isso daqui não é uma paisagem para mostrar exatamente como as coisas são. Né? Como é uma representação, né, essa questão, vamos dizer, das proporções, se vocês repararem, é um pouco. A imagem não é muito boa, mas aqui tem várias pessoas, tem várias figuras, né, várias pessoas numa vida, em vida cotidiana. Né? Então, se você comparar essas pessoas aqui que fazem parte, o tamanho delas não corresponde ao tamanho aqui desse navio. Né? Esse navio aqui que está no estaleiro ainda, está em construção. Né? Com o tamanho da casa também. Mas isso não tem importância. Importância está aqui o detalhe. Né? Aqui essa outra parte aqui que não está muito clara, que aqui já... não, aliás, isso daqui já é uma outra imagem, uma outra em que você tem esse navio aqui em construção, né? E você tem aqui uma ponte. Então, por exemplo, né, a ponte, a desproporção, a ponte não é na visão assim, mas também representa, e é para representar, né, que ele quer representar toda a vida, a imagem representa toda a vida de um porto, né? O que acontece no porto. Né? E algo que se pode, digamos, descrever em palavras, mas que, representado através de imagens, né, é mais interessante, traz mais informação, é um outro tipo de comunicação. Né? Aqui um outro exemplo de paisagem chinesa,
né? Em que é, a, é, temos, né, novamente aqui a verticalidade, porque é uma paisagem, né? Então, as coisas para cima estão mais distantes, são menores, né? Por exemplo, aqui, né, esse cume das montanhas parece assim, ele como no meio de nuvens, né? Aqui na parte de baixo, que é mais próximo da gente, do campo visual, né? Então, você tem ponte, você tem cavaleiros, né? Os cavaleiros em posições diferentes, os cavalos em posições diferentes, né? Então, é muito bem representado todo um acontecimento, um, algo acontecendo numa paisagem, né? É a... E é claro que isso é uma representação. Não é que as coisas sejam assim. E o objetivo não era mostrar as coisas como elas eram. É mais para representar coisas ideais. Né? Aqui são ideais, não é mais ligado à religião cristã, né? São ideais ligados ao confucionismo, né? A ideais ligados à cultura chinesa, né? Em que você tem o confucionismo, tem o budismo, tem o taoísmo, né? Tem outras religiões chamadas religiões naturais, antigas, né? O, e a, o, a visão bidimensional possibilita também o retrato, né? Um retrato em que o ícone da figura representada realmente se assemelha à pessoa, né? Tem uma semelhança. É a... Mas isso tudo também é representação, né? Então a gente tem aqui a figura muito bem representada, né? É uma figura individual, é um retrato, né? Mas é bidimensional, é o plano, está lá o ícone ocupando o espaço, né? Bem no centro, o texto faz parte que explica aqui, né? Aqui aparecem, você tem, na verdade, três figuras, né? Uma está mais na frente, outra está mais atrás. Como está mais atrás, né? Isso já é perspectiva. Ela é menor, as figuras são menores. Aqui, a figura menor é para representar realmente uma situação visual, uma situação espacial, de visão, né? Então, isso é já a perspectiva, né? o, o, como aqui também, né, temos uma sequência de cavaleiros, é a, como é que o cavaleiro é visto, né, conforme a posição dele, esse daqui está se virando, esse daqui está de perfil, esse daqui está, né? Então, os cavalos, como é as posições, então é muito bem representado, né? E as figuras já são 3D. O 3D também tem esse aspecto, o ícone, através da cor mais escura, mais clara, do claro escuro, né? O ícone aparece ter volume. Então, por exemplo, o cavalo, né? O volume, né? Que é dado por essas sombras, esses mais claro escuro, né? É a mesma cor, um pouco mais claro, outra mais escura, que dá, né? E tem a sequência, os movimentos. É claro, o artista visual, ele sempre é um observador, né? Ele está observando, a atenção visual é muito grande, né? Isso é o que distingue, que diferencia o artista visual das outras pessoas, dos outros profissionais, dos outros artistas, né? O artista musical, o músico está sempre prestando atenção aos sons, é diferente, né? E então a perspectiva, né, já existe desde a antiguidade grega, né? E na cultura chinesa a perspectiva é a, é a
já vai ter um grande desenvolvimento, né? Mas não é a perspectiva linear ou científica ou central, que é a perspectiva criada lá pelo Brunelleschi. É toda uma teoria, toda uma lei, né? São leis, quer dizer, são regras, né? Que estão ligadas à observação e certas figuras teóricas, como a linha do horizonte, né? Linha do horizonte, o horizonte o que é? É o horizonte mesmo, né? O horizonte na paisagem que nós estamos em meta natural, né? O horizonte mesmo, o horizonte não é reto, ele é curvo. O horizonte, digamos, é o horizonte do mar, né? O mar, diante do mar, você vai ver, ter a clara sensação de que uma praia aberta, é, o mar, o horizonte faz uma grande curva, né? Um arco de círculo. Mas, quando a gente observa o mar através de uma janela, né? Nós estamos numa janela, um retângulo. Você está dentro de um ambiente, né, um cubículo, em que tudo é retângulo, e tem a janela, e você olha através da janela, a janela enquadra. A janela é um retângulo, você vê através do retângulo, então você só vai ver um pedacinho do horizonte, aquele horizonte que parece uma reta, uma horizontal, né? Isso vai ser importantíssimo para a construção, né? Para o plano, né, a horizontal e a vertical é o que você constrói, né? As imagens que se criam, se constrói, o espaço, ele é determinado ou por linhas verticais horizontais, né? Ou fica assim solto no espaço, não tem, só tem as figuras, você imagina que estão aí com espaço, né? Como aqui também, né? Ou a paisagem em que a reta, né? Essa estrutura horizontal vertical funciona na base, vamos dizer, da verticalidade. Para cima é menor, para baixo é maior, né? Para cima é mais distante, para baixo é mais próximo. E aí, vamos dizer, toda a habilidade de passar, né? Utilizando isso, o maior, o menor, o mais próximo, o mais distante, para passar a ideia, né? Representar bem a ideia do espaço natural. Só que no espaço do interior urbano, né? O interior urbano, o interior construído, né? Os prédios, as casas, tudo isso é determinado por retas, né? Retas verticais, horizontais, pelo retângulo, né? Então, os chineses desenvolveram a chamada perspectiva isométrica. Isométrica significa que tem a mesma medida. Esse iso significa igual, né? Isomórfico tem a mesma forma, né? Isométrico tem a mesma metria. Então, repare, aqui o espaço ele está todo criado a partir de verticais, horizontais e diagonais, que são paralelas, né? Então, aqui você tem as verticais, né? Tem as horizontais e tem as diagonais, que são paralelas, né? Então, aqui, né, repara, essa diagonal aqui, tudo que representa aqui a janela, é tudo diagonal. Como também aqui o lado da mesa, né? Os lados são diagonais. Essas diagonais, olha só, então aqui é diagonal, aqui é diagonal, é diagonal. Então, utilizando essas verticais, horizontais e diagonais, tudo paralelo, tá? Passa uma boa representação, utilizando o tamanho adequado dos ícones, das figuras, né, para representar os espaços, criar uma visão ilusionista de um espaço, de um ambiente, né?
é ótima representação, mas não quer dizer que seja exatamente assim, né? Não é que vamos dizer, isso está de acordo com a realidade, isso está de acordo, digamos, com a imagem que realmente se pode observar e estabelecer através da projeção luminosa, através da luz, né? Entendendo, vamos dizer, que os objetos que nós vemos, o que nós vemos, a imagem dos objetos, é a projeção luminosa desses objetos, né? Da luz que reflete nesses objetos e atinge os nossos olhos. Então, aqui temos uma outra representação, né, do espaço. É a mesma perspectiva isométrica, reparem, as verticais, né, as horizontais e as diagonais. As diagonais, elas são todas paralelas, né? Aqui temos uma janela em forma circular, né? Isso aqui é como que um batente. Reparem que há uma certa incoerência, não é? Não é, por exemplo, esse outro espaço aqui, não é? Que é um outro espaço, aqui o chão, né? Esse outro ambiente, né? Como o recurso é sempre esse paralelismo, né? Essas retas paralelas, essas diagonais paralelas, isso é utilizado, passa uma boa ideia, mas não corresponde exatamente, digamos, aquilo que se veria de fato, aquilo que se pode observar de fato, né? Aqui temos um outro caso, né? Uma outra representação 3D, não, o tamanho está bom, né? Em que temos a mesma tipo de criação do espaço, as verticais todas paralelas, as horizontais todas paralelas e as diagonais, né? Aqui, para representar que está puxando, o artista saiu um pouco da diagonalidade, né? do paralelismo, mas é quadro paralelo, reparem, né? Aqui, isso aqui é paralelo, 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 né? Se você prestar atenção, vai surgir algumas incoerências, como, por exemplo, né, aqui cadê cadê o meu... Aqui, né? Reparem aqui isso daqui é uma parte da construção, né? Um batente, é uma parte assim, né? Então, reparem como isso daqui está paralelo, então parece que está estreitando, que isso daqui está mais ficando fino, não é? Na verdade, isso daqui deveria abrir um pouco, porque está mais próximo, então ficaria maior, deveria mais largo, né? Se você for prestar atenção, né? Digamos, isso aí não corresponde inteiramente, né, a nossa visão do mundo real, do mundo tridimensional, né? Mas é muito bem representado, né? O ilusionismo é o suficiente para a gente entender claramente que se tem aqui no jardim uma pessoa deitada, né? Uma moça, aqui um rapaz sentado do lado, né? Esse jardim dá para um ambiente aqui, dá para uma outra, tem uma janela que dá para uma outra, que tem uma outra janela, né? Tem as plantas, mas apesar da qualidade dessa representação, né? Uma observação mais atenta, você vê que aquilo é uma representação, não é, vamos dizer, isso daí não é a realidade, é para você imaginar, para você idealizar, né? Como também os ícones, né? Os ícones individuais, eles estão a posição,
tal, mas não é para representar realmente pessoas, né? Os tipos, eles seguem sempre determinadas fórmulas, né? Assim como lá o Pisano, né, vai fazer suas figuras usando lá as fórmulas greco-romanas. Aqui, né, na China, tem outra fórmula de fazer a figura, né? O rosto é mais redondo, né? A, o, é, a relação, né? A posição dos olhos, a posição do nariz, a boca, né? Tudo. Mas repare, é tudo muito parecido, porque tudo segue uma determinada fórmula que é a tradição local, a tradição ligada ao território, a determinada cultura, né? Aqui, por exemplo, fica mais óbvia, né, a limitação, né, como isso daqui é uma representação, não é o real, né? É uma representação do espaço 3D muito boa, utilizando essa perspectiva isométrica, né, que é as verticais paralelas, as horizontais paralelas e as diagonais todas paralelas. Né? Então, representa muito bem, a gente vê o, o espaço, né? Aqui as figuras estão em torno de uma mesa, dentro de uma varanda, etc. Né? Aqui o outro, né? E aparecem as limitações. As limitações, se você observar atentamente, né? Isso daqui não numa uma imagem que poderia ser substituída por uma fotografia. Fotografia fosse fotografar essa cena, nunca ia aparecer exatamente assim, né? Porque a perspectiva científica, né, ela vai permitir criar um desenho baseado na observação que corresponde à realidade, assim como a fotografia, tem uma relação com a realidade, né? Isso é um grande salto que vai acontecer com o ilusionismo pictórico no Renascimento da Europa, né? No Renascimento europeu, né? O lado mais atrasado das civilizações, que é lá a Idade Média Europeia, depois do fim do Império Romano do Ocidente, né? Vai aí dar um salto, né? Que o Renascimento vai ser já novas civilizações, a civilização europeia, né? Com a, o, com novas culturas, são as culturas atuais, né? E isso tem uma relação não só com a imagem, mas também com a escrita, né? Essa revolução que vai acontecer na Europa, né? Vai se criar um ilusionismo que é realmente baseado na observação, que corresponde, vamos dizer, a observação feita com instrumentos ópticos ou a projeções com instrumentos ópticos, que exige toda uma teoria da visão, uma teoria da ótica, toda uma nova ciência ótica, né? Exige uma perspectiva científica, que é a perspectiva linear, que é também uma teoria, e vai exigir também toda uma prática do pintor, né? A pintura vai ser separada em dois momentos, vai ter o desenho da observação e depois vai ter o trabalho baseado no desenho da observação, na criação do esboço, vem a cor, e vai ser uma outra cor que não é uma cor apenas simbólica, vai ser a chamada cor local, uma cor que imita e reproduz, e eu já passei, que reproduz o mundo real. Bem, eu já passei do horário, eu vou ter que terminar aqui, né? Vocês têm outros compromissos. Vamos terminar aqui.